Para entender quem foi Jacó na Bíblia, precisamos voltar ao início da história do povo de Israel e conhecer uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão, e fazia parte de uma família que carregava a promessa de Deus de se tornar uma grande nação. Mas apesar dessa promessa, sua vida foi cheia de conflitos, escolhas difíceis e transformações profundas. Desde antes de nascer, Jacó já mostrava sua personalidade intensa. Ele e seu irmão gêmeo, Esaú, brigavam até mesmo no ventre da mãe. Essa rivalidade entre os irmãos e as escolhas que Jacó fez ao longo de sua vida nos mostram seus defeitos e qualidades, e como Deus trabalhou em sua vida para moldá-lo. Jacó passou por muitos desafios e aprendeu com seus erros, mas o ponto decisivo foi quando ele lutou com um anjo, um encontro especial que mudou seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. A vida de Jacó nos ensina sobre fé, perdão e como Deus usa as situações difíceis para nos transformar. Então, quem foi Jacó na Bíblia? Vamos conhecer mais sobre a jornada desse patriarca e entender como ele se tornou uma figura central na história do povo de Deus. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Jacó não era um homem perfeito. Ele era ambicioso e algumas vezes usava métodos questionáveis para conseguir o que queria. Desde jovem, ele já mostrava uma habilidade para enganar e manipular situações a seu favor. Um dos episódios mais marcantes da sua vida foi quando ele tomou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, em troca de um prato de lentilhas, e depois enganou o próprio pai, Isaque, para receber a bênção que originalmente seria de Esaú. Essas atitudes trouxeram consequências. Quando Esaú descobriu o que Jacó havia feito, ele ficou furioso e prometeu matá-lo. Com medo, Jacó fugiu de sua casa e partiu para a terra de seus parentes. Mas mesmo em meio a essa fuga, Deus continuava com ele. Em uma noite, enquanto dormia, Jacó teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e anjos subiam e desciam por ela. No topo da escada estava o próprio Deus, que reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaque, garantindo a Jacó que ele estaria sempre ao seu lado. Esse sonho marcou o início de uma nova fase na vida de Jacó. Ele passou anos trabalhando para seu tio Labão, onde enfrentou desafios e até mesmo enganos, provando do próprio veneno. Foi nesse período que Jacó encontrou seu grande amor, Raquel, mas para se casar com ela, precisou trabalhar 14 anos, pois primeiro foi enganado e teve que se casar com a irmã mais velha de Raquel, Lia. Anos mais tarde, já com uma grande família e muitas riquezas, Jacó sentiu que era hora de voltar para sua terra natal. Mas ele ainda temia reencontrar Esaú. Ao longo da jornada de retorno, algo extraordinário aconteceu. Jacó teve um encontro com Deus que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite de angústia, ele lutou com um anjo até o amanhecer. Durante essa luta, Jacó foi ferido, mas se recusou a desistir até receber uma bênção. Naquele momento, Deus mudou o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa transformação representava não apenas um novo nome, mas um novo propósito e uma nova identidade. Esse encontro marcou o ponto de virada na vida de Jacó. Ele finalmente compreendeu que a verdadeira bênção não viria de suas manipulações, mas de uma vida transformada pela graça de Deus.
Depois desse evento, Jacó encontrou coragem para enfrentar o passado e se reconciliar com Esaú. Quando finalmente encontrou seu irmão Esaú, algo surpreendente aconteceu. Em vez de vingança, houve perdão. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçando-o e chorando, e os dois irmãos se reconciliaram. A vida de Jacó, cheia de altos e baixos, é um exemplo de como Deus pode transformar até as pessoas mais imperfeitas. Através de suas falhas, medos e lutas, Jacó aprendeu a confiar em Deus, e sua história nos mostra o poder do perdão, da redenção e da fé. Jacó teve que encarar seus erros, passar por dores profundas e lutar com Deus para que sua vida fosse redirecionada. Sua história nos ensina que às vezes precisamos passar por provações e confrontos internos para que Deus nos transforme. Mesmo com suas falhas, Jacó se tornou um dos patriarcas do povo de Israel, mostrando que Deus pode usar nossa dor e nossas lutas para nos tornar pessoas melhores e realizar seu propósito em nossas vidas. Depois dessa transformação, Jacó começou a viver de uma maneira mais dependente de Deus. Ele finalmente compreendeu que para avançar, precisaria deixar para trás a antiga identidade marcada pela enganação e pelas manipulações. Em vez de confiar em seus próprios esquemas, ele aprendeu a confiar na providência de Deus, permitindo que ele guiasse seus passos. Jacó mostra que a redenção e a mudança de caráter acontecem quando deixamos de nos apoiar em nós mesmos e passamos a depender de Deus. Na famosa noite em que lutou com o anjo, ele aprendeu que para receber uma bênção genuína, era necessário se render, reconhecer sua fraqueza e aceitar o plano de Deus. Esse encontro simboliza o momento em que Jacó teve o nome mudado para Israel e recebeu uma nova identidade e um propósito maior do que qualquer conquista que ele poderia alcançar por conta própria. Outra lição importante que tiramos da vida de Jacó é sobre o perdão e a reconciliação. Vemos como Deus restaurou o relacionamento entre Jacó e Esaú, e mais tarde, entre Jacó e seus filhos, que, movidos por ciúmes, planejaram se livrar do irmão José. Eles o jogaram em um poço vazio e, em vez de matá-lo, decidiram vendê-lo como escravo, mentindo para Jacó ao dizer que José havia morrido. Essa história nos ensina que até mesmo as feridas causadas pelos erros podem ser curadas quando Deus está presente. O reencontro com José, anos depois, mostra como Deus usa todas as coisas para o bem, até as situações mais dolorosas, e nos lembra que Ele trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos entender no momento. Por fim, a vida de Jacó nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias, a crer que Ele tem um plano mesmo nas dificuldades e a entender que a verdadeira bênção é o próprio relacionamento com Ele. Deus transformou Jacó de um homem enganador em um patriarca cuja descendência se tornaria o povo escolhido, mostrando que Ele vê além de nossas falhas e tem o poder de nos fazer novos. Assim como Jacó, podemos encontrar esperança, reconciliação e propósito quando nos entregamos a Deus, deixando Ele guiar cada passo da nossa jornada. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.